ex-presidente Lula é condenado a 12 anos e 11 meses de prisão no caso do sítio de Atibaia. É a segunda condenação dele na Lava Jato. Supremo nega recurso do ex-deputado federal Bernardo de Vasconcelos, acusado de envolvimento na máfia do carvão. Ministério Público do Distrito Federal entra com ação para impedir trânsito de veículos na estrada que passa pela barragem do Paranoá. E de quem é a responsabilidade pelo imóvel alugado, proprietário ou inquilino? Para normatizar essa relação de consumo desde 1991, a Lei do Inquilinato traz regras claras dos direitos e deveres de locadores e locatários. Olá, boa noite. Boa noite. O ex-presidente Luiz Inácio da Silva foi condenado a 12 anos e 11 meses por corrupção e lavagem de dinheiro nesta quarta-feira. A condenação faz parte do processo da Lava Jato, que apurava se ele recebeu propina por meio da reforma de um sítio em Atibaia, em São Paulo. Essa é a segunda condenação de Lula na Lava Jato. A sentença vem da 13ª Vara Federal de Curitiba e foi determinada pela juíza substituta Gabriela Hart, da primeira instância. Ela afirma que Lula tinha conhecimento de que a Odebrecht participava de um grande esquema que incluía superfaturamento e pagamento de propinas em grandes obras, em especial na Petrobras. A juíza alega também que Lula tinha relação próxima com o dono da construtora, sabia da relação e da contabilidade mantida entre Palocci e ele, indicando inclusive o que deveria ser pago ao partido. Ou seja, que Lula tinha plena consciência da origem ilegal dos recursos utilizados na reforma. A doutora Gabriela Hart determinou ainda a interdição de Lula e de outros acusados de cargos ou funções públicas. A juíza calculou que foram gastos mais de R$1 milhão nas reformas do sítio de Atibaia e determinou ainda o confisco do imóvel. O ex-presidente Lula ainda foi condenado ao pagamento de 212 dias multa, fixado o valor de 2 salários mínimos para cada dia. Como a condenação ocorreu em primeira instância, Lula ainda pode recorrer da sentença. O Supremo Tribunal Federal realizou hoje a primeira sessão plenária do ano. Os ministros afirmaram que não é obrigatória transcrição integral de interceptação telefônica. Também negaram o recurso do ex-deputado federal Bernardo de Vasconcelos, acusado do envolvimento da máfia do carvão. Repórter Carla Lucena acompanhou ao vivo e tem os detalhes para a gente. Oi, Carla, boa noite. Oi, William, boa noite para você, boa noite a todos. Os embargos de declaração da defesa do ex-deputado federal Bernardo de Vasconcelos alegava que havia aí pontos omissos na decisão de 2014 do STF, que aceitou em parte denúncia contra o ex-parlamentar pela prática dos crimes de interceptação de mercadoria, formação de quadrilha, falsificação de documentos e também lavagem de dinheiro. E o ex-parlamentar também foi acusado de integrar a máfia do carvão, que era um esquema que funcionava com a compra ilegal da rocha e também o desmatamento irregular de mata nativa. Em relação aos crimes ambientais, o Supremo decidiu não aceitar a denúncia. E na sessão de hoje, então, os ministros negaram o pedido do parlamentar, do ex-parlamentar, disseram que não havia aí nenhum ponto a ser esclarecido. E ainda na sessão de hoje, os ministros voltaram a afirmar que não é obrigatória a degravação na íntegra de interceptações telefônicas. Vamos ver a reportagem. O Ministério Público Federal recorreu ao Supremo contra o texto da ementa de uma decisão que garantiu ao ex-deputado federal Sebastião Bala Rocha a degravação integral de interceptações telefônicas. O grampo foi feito durante a ação penal que o ex-parlamentar responde por suposta prática de crimes de corrupção e formação de quadrilha. O ministro Marco Aurélio negou o pedido e foi acompanhado pelos ministros Ricardo Lewandowski, Celso de Mello e Dias Toffoli. Constatei, presidente, mediante exame dos votos proferidos, mediante exame do entendimento prevalecente, a inexistência de qualquer erro. Como não vislumbro nenhum erro, nenhuma ambiguidade, Sua Excelência simplesmente transcreveu o que consta no artigo 6º, parágrafo 1º da Lei 9.296, eu acompanho Sua Excelência. No contexto que estamos a examinar, o eminente relator, com o beneplácito da Corte, entendeu indispensável
exigir-se essa reprodução integral. No caso concreto, o relator determinou a transcrição, o Ministério Público se insurgiu contra a transcrição. Então, no caso concreto, o que ficou consignado? Que era essencial a transcrição. E a maioria, sim, o determinou. Já o ministro Edson Fachin entendeu que o texto poderia gerar dúvidas sobre a obrigatoriedade de degravar sempre todas as interceptações. Para ele, cabe aos relatores definir se há necessidade de degravar na íntegra o material colhido. Determinar que a degravação é sempre obrigatória, creio, pode não refletir o entendimento dos votos vencedores vistos em seu conjunto. Os demais ministros também votaram para alterar o texto. Não é necessária a degravação integral das interceptações telefônicas, porque aí acho que a ementa refletirá o que efetivamente foi decidido. O que se levou em conta nesses votos vencedores é de que não haveria ilegalidade no comando que determina a transcrição integral. Considero que não há nulidade, tanto de ser deferida quanto a de ser indeferida a degravação total. Que não é imprescindível que haja degravação, isso fica ao talante, segundo o que se comprovar como necessário pelo juiz ou pelo órgão julgador. Ainda na sessão desta quarta-feira, os ministros julgaram processos sobre a uniformização de prazo em reclamações envolvendo matéria criminal diante de regras trazidas pelo novo Código de Processo Civil de 2015. Em um dos casos, o presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, disse que entes públicos, como as promotorias e defensorias públicas, teriam direito a prazo dobrado para recorrer. Estão em discussão questões de grande relevância e repercussão social no âmbito de estados e dos municípios. São mais de 5.500 entes da federação. Tais recursos têm como função principal a defesa da ordem constitucional federal, da Constituição da Nação. Já o ministro Luiz Roberto Barroso, relator de outra ação sobre o mesmo tema, divergiu. O processo brasileiro já é tão prolongado, nós já temos uma cultura de procrastinação que precisamos enfrentar, de modo que eu pedindo todas as vênias a Vossa Excelência, eu estou aqui mantendo a jurisprudência no sentido de que em processo objetivo não se contam em dobro os prazos da Fazenda Pública. E quem acompanhou a sessão de hoje tem outros detalhes, é o consultor jurídico Daniel Macedo, que está aqui conosco. Boa noite. Boa noite, Érica. Boa noite, William. Boa noite, Daniel. Ainda sobre essa questão dos casos, dos prazos, tratado nessa última matéria, os ministros chegaram a alguma conclusão nessa tarde de hoje? Chegaram, William, chegaram. O foco de toda essa discussão envolveu o tema de cômputo de prazo em dobro ou não para ente público. O antigo Código de 1973, o Código Buzaide, também chamado, ele versava lá no artigo 188 que os prazos para ente público, Fazenda Pública, Ministério Público, Defensoria, etc., sempre seriam computados em dobro, em quádruplo e em dobro para responder contestação. E o Código atual excepciona essa regra, né? Ele diz que é contado em dobro, mas em procedimentos próprios ele não é contado em dobro. Então foi essa a discussão que travou o plenário na sessão de hoje, quer dizer, pode contar em dobro? Não pode. O recurso é tempestivo ou é intempestivo? E toda a discussão ficou envolvida exatamente nesse artigo 188 do antigo Código e o 182 e 183 do atual Código, que nos parágrafos excepcionam a regra. Então, por exemplo, temos aí o voto do ministro Alexandre de Moraes, que diz que os interesses subjetivos, né, que são os interesses do erário, de defesa do erário, não deveriam, né, ser computados em dobro, né? E já o ministro Marco Aurélio, por exemplo, citou o artigo, né, fundamentou as suas razões no artigo 188 do antigo Código, dizendo que a regra deveria ser estampada na redação anterior e que, portanto, o prazo deveria ser contado em dobro. E foi voto vencido. Então, e amanhã tem sessão plenária de novo, né? Exatamente. Às 14h, com Carlos Eduardo Cunha. Obrigada pela participação por hoje. Até amanhã. A pedido do Ministério Público Federal, a Justiça concedeu liminar que obriga a Caixa Econômica a acelerar a recuperação de imóveis do programa Minha Casa Minha Vida, abandonados ou ocupados irregularmente.
Na ação, o Ministério Público Federal afirma que a Caixa Econômica tem adotado medidas burocráticas e desnecessárias para recuperar os imóveis irregulares ou abandonados pelos donos do programa Minha Casa Minha Vida. Com isso, essas casas, que poderiam ser repassadas para outras famílias, ficam vazias e acabam sendo destruídas pelo tempo. Antes, no caso da desistência do imóvel, o antigo dono precisava quitar as contas em atraso e reformar o local para devolvê-lo para a Caixa. Enquanto isso não ocorria, o processo ficava parado. Com a liminar concedida pela Justiça Federal, as obrigações do dono permanecem, mas a Caixa pode dar início à recuperação do imóvel assim que for apresentado o pedido de quebra de contrato. Caso não cumpra a decisão da Justiça, a Caixa Econômica Federal pode ser multada em R$ 500 por dia. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios entrou na Justiça pedindo a interrupção do trânsito de veículos na barragem do Paranoá, em Brasília. Na ação, o MP também pede que seja construída uma nova via de ligação entre a Estrada Parque do Contorno e a Estrada Parque Dom Bosco e que, até lá, a pista seja utilizada exclusivamente para a manutenção da barragem. O Departamento de Estradas de Rodagem disse que já iniciou a restauração do pavimento e a limpeza de saídas de água e drenos e que vai proibir o tráfego de veículos pesados acima de 2 eixos a partir do dia 1º de março. Disse ainda que já realiza estudos para a construção de uma nova ponte de ligação. E você vai ver no próximo bloco de quem é a responsabilidade em casos de reparos e reformas em imóvel alugado. O bom uso, o cuidado, a limpeza, a manutenção corriqueira do imóvel, ele fica de responsabilidade do locatário. Na hora de alugar um imóvel, podem aparecer algumas dúvidas. Como, por exemplo, de quem é a responsabilidade em casos de reparos, reformas e pagamentos de IPTU e condomínio. Acompanhe na reportagem de Fernanda Porto. As fotos comprovam as infiltrações em 2 quartos e no registro do chuveiro da casa que Cícero alugou em agosto do ano passado. E os problemas não pararam por aí. As portas dos banheiros estavam com problemas, as chaves do portão eletrônico não foram entregues. Cícero conta que tentou negociar os reparos com a imobiliária, mas como não conseguiu, entrou com uma ação no Juizado Especial do Distrito Federal e ganhou o direito de deixar o imóvel sem pagar quebra de contrato. Quando o imóvel é alugado, às vezes surge a dúvida de quem é a responsabilidade de reformas, reparos e taxas como IPTU e condomínio. Para normatizar essa relação de consumo, desde 1991, a Lei do Inquilinato traz regras claras dos direitos e deveres de locadores e locatários. A lei deixa claro que quem aluga uma casa ou um apartamento deve receber o imóvel em boas condições de uso, ter acesso ao contrato com as regras de uso e possíveis reparos. Não pode reformar o imóvel sem autorização do dono e que, além de pagar o aluguel em dia, fica responsável por todas as despesas de água, luz, telefone e condomínio. Já os locadores ou proprietários são responsáveis por manter em boas condições a estrutura do imóvel e manter em dia impostos como IPTU e taxas extras de seguro-incêndio e de condomínio, como obras de melhoria na estrutura do imóvel. O inquilino só fica responsável por essas despesas caso seja acordado em contrato. O bom uso, o cuidado, a limpeza, a manutenção corriqueira do imóvel, ele fica de responsabilidade do locatário. E é importante ressaltar que o locatário ele é responsável, inclusive, por seus visitantes. Então, se ele receber uma visita, alguém e causar um dano, é de responsabilidade dele o reparo. A empresa General Motors foi condenada a pagar pensão mensal vitalícia a um montador que havia sido reintegrado após ser afastado por problemas de saúde em decorrência das atividades dentro da empresa. O laudo pericial atestou a redução da capacidade do profissional. A decisão é da 2ª turma do Tribunal Superior do Trabalho. Na reclamação trabalhista, o montador sustentou que trabalhou na General Motors por 23 anos. E que durante as atividades fazia movimentos repetitivos e com sobrecarga e acabou desenvolvendo uma doença que o incapacitou a continuar trabalhando.
O Juízo de Primeiro Grau e o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo, reconheceram a culpa da empresa pela doença ocupacional do empregado. Mas o TRT julgou improcedente o pedido de pensão mensal, ao entender que não houve prejuízo remuneratório ao profissional. O montador, então, recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. A relatora do recurso de revista, a ministra Adelaide Miranda Arantes, destacou que a finalidade da pensão mensal é reparar o dano material sofrido pelo empregado e que a determinação de reintegrar o profissional não afasta o direito dele receber indenização por danos materiais. Segundo a ministra, a reintegração foi deferida com base na norma coletiva da categoria. Já a pensão tem fundamento no artigo 950 do Código Civil. Com isso, a 2ª turma do TST condenou a empresa a pagar pensão mensal vitalícia ao montador, desde o afastamento dele do trabalho, ao limite de 74 anos e 6 meses de idade. O Superior Tribunal de Justiça manteve decisão que condenou o jornal O Estado de São Paulo a indenizar um cidadão em R$100 mil pela publicação de uma notícia com conteúdo ofensivo. O homem se sentiu ofendido pelo jornal O Estado de São Paulo e por isso entrou na justiça pedindo reparação por danos morais. Ele alegou que o texto veiculado continha informações caluniosas sobre ele, chamando-o de maior contrabandista de informática do país e líder de quadrilha. No recurso ao STJ, o jornal argumentou que agiu de forma lícita, limitando-se a narrar as informações de interesse público e, por isso, não haveria dano a ser reparado. Mas no STJ, o relator do recurso, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, afirmou que o direito à informação e à livre manifestação do pensamento não possui caráter absoluto e encontra limites em outros direitos e garantias constitucionais que visam a concretização da dignidade da pessoa humana. Pode ser considerado ofensivo qualquer ato que ofenda a honra objetiva da pessoa, como ela se porta perante a sociedade. No caso do jornal, o que foi considerado ofensivo foi imputar um fato falso ao ofendido considerado crime. Só que no caso, 2 anos depois, ele foi absolvido e foi comprovado que não se tratava de um crime. E nesses casos, o Código Penal ele prevê como calúnia. Sobre o valor da indenização fixado pelas instâncias ordinárias, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino disse que ele só pode ser revisto pelo STJ quando se mostra exorbitante ou irrisório, o que não ocorre no caso analisado. Por isso, o recurso foi negado. A 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça deve analisar amanhã, quinta-feira, o recurso de Adriana Vilela contra a determinação para que seja julgada pelo Tribunal do Júri de Brasília. Ela é acusada de ser a mandante do assassinato dos pais, o ex-ministro José Guilherme Vilela e Maria Vilela, e da funcionária da casa, Francisca Nascimento Silva. O caso ficou conhecido como crime da 113 Sul. Sob a relatoria do ministro Sebastião Reis, o recurso pede a nulidade do processo e contesta as provas. Quase 10 anos depois do crime ocorrido em agosto de 2009, 3 pessoas foram condenadas. Adriana ainda espera o julgamento. O recurso chegou a entrar na pauta da turma em dezembro, mas o julgamento foi adiado para a sessão de amanhã. No próximo bloco, Justiça determina a indenização de mulher que perdeu o marido por causa do cigarro. O próprio cigarro possui componentes que afastam essa consciência, né? Ele fez uma associação com a dependência com os componentes químicos que tem no cigarro. A Justiça do Rio Grande do Sul decidiu indenizar uma mulher que perdeu o marido por causa do cigarro. A indenização passa de R$600 mil. No Brasil, quase 20 milhões de pessoas fumam regularmente. O número tem caído ao longo dos anos, mas os índices ainda são altos. Nas ruas, os fumantes dizem saber dos perigos do cigarro. Alguns até tentam parar e não conseguem. Eu tinha parado já e aconteceu que minha mãe morreu, aí eu voltei. É difícil. Já passei em um mês e voltei de novo. É um tipo de dependência química, assim como a droga,
ilícita e o álcool também é questão fisiológica mesmo. O cigarro é um dos principais fatores de risco de mortes que seriam evitáveis. É responsável por 90% das causas de câncer de pulmão e 30% de outros tipos de câncer. Hoje é considerado pela Organização Mundial de Saúde o tabaco como a principal causa de morte evitável no mundo e um importante fator de risco para doenças crônicas não transmissíveis, entre elas doenças cardiovasculares, pressão alta, infarto, derrame, doenças respiratórias como bronquite e o enfisema e os cânceres, principalmente câncer de pulmão. E há danos causados pelo cigarro que são irreversíveis e vão parar na justiça. Lá no Rio Grande do Sul, a justiça entendeu que uma mulher tem direito à indenização. O marido dela morreu de complicações no pulmão por causa do cigarro. O homem fumou por mais de 30 anos e, segundo perícia médica, há relação entre a doença pulmonar e o uso do cigarro. Os danos morais devem ser pagos pelo fabricante. Esse advogado explica que a decisão, inclusive o valor da indenização de R$ 637 mil, tem um chamado caráter punitivo. Não muito comum na justiça brasileira, mas é como se fosse uma pena pedagógica. Eles entenderam que, apesar dele ter consciência, dele ter o livre-arbítrio de comprar o cigarro, de utilizá-lo, o próprio cigarro possui componentes que afastam essa consciência, né? Ele fez uma associação com a dependência, com os componentes químicos que tem no cigarro. E agora vamos dar um giro na rede para saber das últimas notícias. Vamos então à redação do Jornal da Justiça, falar com a repórter Fernanda Porto, que tem as novidades para a gente. Fernanda, boa noite. Boa noite, William. Boa noite, Érica. Boa noite para você que está em casa. A gente começa o giro de hoje falando que o ministro do STF, Edson Fachin, prorrogou por mais 60 dias o prazo para a Polícia Federal concluir o inquérito que apura suposta compra de apoio de senadores do MDB. O inquérito foi aberto em maio do ano passado, com base em delações do ex-diretor da Transpetro, Sérgio Machado, e do executivo da JBS, Ricardo Saldi. Segundo os delatores, antes das eleições de 2014, a JBS pagou mais de 43 milhões de reais para manter integrantes do MDB no governo e assim garantir apoio do PT. E hoje a Polícia Federal encaminhou um inquérito contra o senador Flávio Bolsonaro para a Procuradoria-Geral da República. A suspeita é que o senador lavou dinheiro por meio da compra de imóveis e declarou à Justiça Eleitoral o valor de um apartamento abaixo do preço real. Agora, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, vai analisar se encaminha o caso para o STF ou se mantém em primeira instância. E a força-tarefa da Operação Greenfield, que apura desvio dos fundos de pensão desde setembro de 2016, denunciou hoje 34 pessoas. A maioria é gestores de previdência complementar. A suspeita é que eles geraram um prejuízo milionário ao fundo e a cotistas no período de 2009 até 2014. Eu fico por aqui. Você em casa quer rever alguma de nossas reportagens? Para isso é muito fácil, é só você acessar nosso canal no YouTube e digita lá TV Justiça Oficial. Érica, William. Obrigada, Fernanda. E essa edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Boa noite. Continue com a programação da TV Justiça e a gente se vê amanhã. Até lá.